Pit Stop com Felipe Granzotto. A gente começa o Pit Stop dessa sexta-feira dando um recado para quem ouviu o Mário Quintino, né? Quem tá nas estradas, quem corre são os carros de Fórmula 1, viu? Você, motorista, respeite os limites de velocidade. Até porque tem radar pra caramba, né? O preço que tá a gasolina, se você ficar andando em velocidade alta, você vai ver o quanto vai custar a sua viagem. Agora falando de Fórmula 1, Felipe Granzotto, a gente falava na sexta-feira aqui como tá dinâmica essa Fórmula 1, né? Nossa, a Mercedes está dominando, a gente viu, se bem que nos treinos da sexta, né, a Red Bull já estava um pouco melhor. Mas aí, vai lá, a Mercedes crava a pole position e na estratégia o Max Verstappen vence o Grande Prêmio dos Estados Unidos lá no Texas. Que temporada, Felipe Granzotto, boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos amigos ouvintes. Guarizo, sexta-feira passada só tinha tido o primeiro treino livre, né, quando a gente teve a nossa conversa, e na época a Mercedes estava dominando os treinos, né? Veio o segundo treino, depois a Red Bull começou a mostrar as asinhas, digamos assim, veio o sábado, mostrou um bom resultado, e o Verstappen não só garantiu a pole, como também venceu. E, Guarizo, a gente conversava até antes do comentário de hoje. Eu acho que essa vitória ela serviu para mostrar que o Verstappen está pronto para ser campeão mundial. Óbvio, tem 5 etapas ainda pela frente, mas eu acho que toda aquela falta de maturidade que o Verstappen mostrou, né, ao longo de tantas das últimas temporadas, vencia, mas chegava na etapa seguinte e não convencia, ou vencia, mas o comportamento dele atrapalhava em algum momento. Eu acho que ele está mostrando que aos 24 anos, né, está na plenitude da sua maturidade e do seu bom desempenho e do fato de ter um carro bom em mãos, com um motor muito bem ajustado pela Honda. O Verstappen, ele parte aí para conquistar o título mundial. São 12 pontos de vantagem, a vantagem ainda é pequena, levando-se em conta que a gente tem mais de 125 pontos em jogo, porém, a gente tem que relembrar uma coisa importante. As 2 próximas etapas, que são os grandes prêmios do México e do Brasil, são amplamente favoráveis ao carro da Red Bull e, consequentemente, ao Verstappen, que já venceu nessas 2 pistas algumas vezes. Então, é todo um cenário propício para que ele consiga, talvez, aumentar um pouco essa margem, que ainda é pequena, mas ele já vem aumentando nas 2 últimas provas e possa ampliar nessas etapas, tanto do México quanto na de São Paulo. Mas, Guarizo, eu acho que o mais importante, ele venceu o Hamilton não só na pista, como também mentalmente, né? Porque nas últimas 10, 12 voltas, o Hamilton nitidamente tinha mais carro que ele, tinha pneus em melhor condição e o Verstappen não permitiu que o Hamilton se aproximasse. Tanto é que a Red Bull creditou a vitória muito mais a um desempenho muito fora do normal do Max do que ao carro, do que ao equipamento, né? Então, são poucas as vezes em que a gente vê isso, né? Na Fórmula 1 atual, com tantos e tantos componentes tecnológicos, o piloto ainda fazendo a diferença. Mas nessa prova de Austin, no Texas, foi o talento do Verstappen que proporcionou a ele a 8ª vitória no ano e também conseguindo aí ampliar um pouco essa vantagem no campeonato. Impressionante, Felipe. Quero tocar num assunto com você rapidamente. A gente fala bastante de Hamilton e Verstappen, vem à nossa mente Senna e Prost, Piquet e Mansell, grandes rivalidades assim que envolviam pilotos brasileiros. E foi anunciado essa semana pelo Reginaldo Leme, inclusive durante a corrida nos Estados Unidos, que a Fórmula 4, né, que é uma fórmula de acesso, ela vai ser disputada na América do Sul, muitas provas no Brasil. Depois de tantos anos, né, se eu não me engano, a última categoria de fórmula que teve, inclusive você correu, que foi a Fórmula Futuro, né? Até que, enfim, o Brasil vai poder voltar a formar pilotos de Fórmula sem mandar para a Europa? Olha, Guarizo, é uma informação que até esquenta o nosso coração, né? Digamos assim. Para nós é muito chato a gente estar 3, quase 4 anos sem nenhum brasileiro na Fórmula 1, desde a aposentadoria do Massa e as 2 participações do Pietro Fittipaldi no fim do ano passado. E o pior, né? A falta de expectativa, né? A falta de você conseguir visualizar no horizonte não muito distante um outro brasileiro que possa chegar lá, né? Você tem o Sérgio Sete Câmara, que estava ali no trilho da Fórmula 1 e que também agora já foi correr de Fórmula E e tal. E tirando ele, tem o Felipe Drogovic na Fórmula 2, mas não são caras que a gente vê chegando amanhã no grid da categoria, pelo menos como piloto reserva.
piloto de testes, piloto de simulador, piloto de desenvolvimento, qualquer nome que vocês quiserem dar. Mas a gente não tem hoje nenhum brasileiro nessa fila de espera, digamos assim. A Fórmula 4 é uma expectativa, Guarizo, mas é muito legal criar uma categoria, mas além disso, você precisa tornar ela acessível, né? Como você bem disse, não é só o combustível que está caro, tudo está caro, né? O mundo, ele se inflacionou, a gente vive uma economia hoje de escassez, muito devido à questão da pandemia da Covid-19, e o custo de tudo ficou muito alto, e o automobilismo é um dos esportes mais caros do mundo, né? Uma estimativa mostra até, em relação a brasileiros, um número muito interessante. O Bruno Senna, na última temporada que ele fez na Fórmula 1, sabe quanto que ele levou de patrocínio, Guarizo? Faz ideia? Quer dar um chute? Não me lembro. 50 milhões de dólares. Nossa. 50 milhões de dólares, isso a gente está falando há uns 6, 7 anos. Esse número hoje deve estar perto da casa de 100 milhões, para você conseguir colocar numa vaga, sabendo que numa equipe pagante você vai ter que fazer a equipe andar, né? Não adianta só você garantir ali uma parte do seu salário e coisa e tal. Por que eu estou querendo falar tudo isso? Porque não adianta você também trazer uma categoria, o que eu acho super louvável, ainda mais uma categoria padrão FIA, que vai contar pontos para que o piloto daqui a, 3, 4 anos, ele tenha os pontos suficientes para entrar na Fórmula 1, né, para obter a superlicença, que é necessária para você alinhar no grid, mas você precisa dar condições. Então, tornar ela mais acessível. Né? Você citou a Fórmula Futuro. Um piloto de Fórmula Futuro, na minha época, 2010, 2011, gastava 40 mil reais por corrida. Quanto que vai custar essa Fórmula 4 hoje? Uns 50 mil? Hoje uma Copa Porsche, né, uma Porsche Cup, custa 75 mil reais por corrida. Mas Stock Car hoje, se você fosse colocar por etapa, o piloto gastaria entre 120 e 150 mil por corrida. Então, assim, você está falando de pilotos que ou constam, né, de algum patrocinador forte, ou tem um patrocínio mais forte ainda. E a gente sabe que no cenário que a gente vive mundial, e não só nacional, mas mundial, é difícil, né? A gente conseguir dispor de 150 mil reais e gastar numa corrida, sendo que a corrida pode acabar na primeira curva. Então, muito legal ter uma categoria, show de bola, vamos torcer muito pelo sucesso e para que ela revele novos pilotos que saiam do kart e que sonham em seguir carreira no automobilismo. Mas ela tem que ser acessível, Guarizo. Senão, vai virar só mais uma, como Fórmula Chevrolet, Fórmula Renault, Fórmula Futuro, Fórmula 3 Sul-Americana e tantas outras que tiveram e que infelizmente acabaram por falta de pilotos, Guarizo. Exatamente. Grande abraço para você, Felipe Granzotto. Que aula que você deu agora pra gente aqui. Até a semana que vem a gente fala mais sobre isso. É muito legal trazer esses assuntos. Um abraço, Felipe. Bom fim de semana, bom feriado. Um abraço para você, para os amigos ouvintes e para os meus amigos Carlão e Pio, com quem eu já dei muita risada aí num passado não muito distante. A gente era mais novo, né? A gente já tá ficando meio velho. Mas a gente deu muita risada em outra casa e é muito bom dividir o microfone não só com eles, mas com você também, Guarizo. Um abraço a você e aos amigos ouvintes. Como você abriu o carnê, como diz João Carlos de Freitas, deixa um abração pro Marcão Sanches também aí. Pode deixar, será enviado. Valeu. Um abraço, valeu. 4h20.